Olá, boa tarde, 1h04, é o Sala de Redação, é semana de Grenal, é muita discussão, é muito mistério, é tudo que a gente sabe na vida, e o Grenal não é pouco não, é Grenal pela Libertadores, ou seja, Grêmio e Internacional estão na maior competição do continente, orgulho dos gaúchos na semana do Rio Grande. Tudo isso em nome de Gimo, do Guerra Filho, o Inter perdeu pro Fortaleza e quarta-feira tem Grenal, quero resumo assim do que tu tá pensando da vida, hein, Guerrinha? Pedro, o jogo de sábado era um jogo que o Internacional, além de não estar com a cabeça no Fortaleza, parece mentira, era líder, mas não estava com a cabeça, ele está com a cabeça no Grenal. Utilizou muitos jogadores que dá pra gente discutir se merecem serem titulares no Internacional, merecem defender o Internacional numa competição tão qualificada como é o brasileiro. Tem jogadores que já cansaram de ter chances e não apresentaram absolutamente nada e seguem sendo prestigiados pelo treinador. É um direito do treinador, o treinador é pago para isso, né? Sobre o Grenal, eu acho que o Internacional vai jogar com os desfalques que tem para não perder. Não vai jogar para ganhar, vai jogar para não perder. Por quê? Porque está se anunciando aí de novo Musto e Lindoso juntos. Puxa vida, essa fórmula já foi mais do que tentada e ela já foi comprovadamente com resultados que não foram nada satisfatórios. Então eu vejo assim, o Internacional vai jogar o clássico esperando não perder. Se der para ganhar, melhor. Porque ele deve estar fazendo aquele cálculo, nós vamos a 8 pontos, ficam faltando 2 jogos, uma vitória só resolve o nosso caso. Aquela conversa toda, né? Então, o Grenal, que já teve muito mais para o Internacional pelos últimos acontecimentos relacionados ao Grêmio, parece que ele está muito equilibrado. Muito equilibrado. Eu acho que o Internacional, além de ter Musto e Lindoso, ele muito provavelmente vai ter na frente, a minha escalação que eu estava tentando fazer assim de cabeça, e ele vai escalar Leandro Fernandes e Abel Hernandes na frente, botando o Thiago Galhardo mais para trás. Para jogar ali de meia armador, meia atacante, atrás dos 2 atacantes. Porque eu acho que o Patrick está fora e vai fazer muita falta. Melhora com a entrada do Wendel. Eu colocaria o Moledo para jogar, mas de zagueiro, né, desde o início. Mas acho que não vai acontecer isso. Vejo que o Grenal já esteve muito mais na mão do Inter pelo momento do Grêmio. Muito Mas bem. Acho que o Inter vai jogar para não perder. Ainda Guerrinha, Pedro, deixa eu só fazer uma conclusão aí nessa parte do Guerrinha, porque o que me preocupa mesmo é que se essa tese se confirma mesmo de que o Internacional pensa em entrar no Grenal para não perder, a gente sabe como é que funciona esse tipo de tática, né? A chance de tu obter uma vitória, ela começa a ficar menor, né? E aí, se a conta então vamos ficar com 8 pontos, não perde, não, e aí o que serve para os outros jogos? Vai servir a mesma tática. Então, se o Inter não entrar para ganhar dentro do Beira-Rio, dentro da sua própria casa, ok, a gente sabe que não ganha 9 Grenais e tal, mas o momento é esse, né, Pedro? Então, se realmente a conta é essa de nós vamos entrar para não perder, essa vai ser a mesma filosofia nos 2 jogos que são fora do Beira-Rio, né? Então vão ser 3 jogos para entrar para não ganhar. Eu não concordo com isso. Realmente eu espero que o Guerrinha esteja, com todo o respeito ao mestre, né, que ele esteja equivocado com essa, porque não vou aceitar o Inter entrar em 3 jogos da Libertadores para fazer 10 pontos, né? O 8º, o 9º e o 10º com 3 empates. Isso aí a torcida colorada espera não ver nessa quarta-feira e nem nos outros 2 jogos. Davi Coimbra, o que tu espera do Grenal, Davi Coimbra? Me parece que o Inter poupou os jogadores no jogo de sábado e perdeu a liderança por isso, né? Porque não entrou com todo o time que poderia ter entrado, melhor time que poderia ter entrado, porque só está pensando em ganhar o Grenal, né? Essa sequência de resultados
negativos para o Inter em Grenais, 9 Grenais sem vencer, está incomodando muito no Beira-Rio. E o Inter botou em jogo sua liderança, perdeu a liderança, né? Porque está focado no Grenal, está pensando no Grenal. Então o Inter vai entrar a morrer no Grenal. Vai ser disso não tem nenhuma dúvida que o Inter vai entrar a morrer. É aquela história, faca entre os dentes e sangue no olho. Vai ser para vencer de qualquer maneira, né? E tem vários ingredientes que podem fazer com que vença. Ele tá com um time bem ajustado, está com toda essa vontade, está com uma movimentação no Beira-Rio, assim, em favor de uma vitória no Grenal, né? Do outro lado, o Grêmio conseguiu fazer um jogo bom contra o Palmeiras, porque o Renato te ouviu, Pedro Ernesto. O Renato te ouviu. Ele fez o certo. Quando ele tirou o volante, tomou o gol. Exatamente, ele fez o certo. Ele fez o que devia ter feito há muito tempo. Botou 3 homens de marcação no meio campo, um volante na frente da área. E aquela história, mesmo que o volante não seja um virtuose, ele está lá na frente, ele está protegendo os zagueiros, ele está dando lógica para o time teve proteção atrás e fluência na frente. Se for bom, melhor. Se não for bom, bota o ruim mesmo. Exatamente, precisa um cara ali. Precisa um cara ali. E foi o que ele fez. E a partir daí, ele equilibrou o time, dominou o jogo, merecia até ter vencido essa partida, né? Mas o Palmeiras é um bom time de futebol também, né? Então, eu acho que essa é a forma que o Grêmio vai levar para o Grenal. Vai jogar com os 3 jogadores de marcação. Não tenho também dúvida a respeito disso. O Renato não vai desfazer o que fez de bom. E é assim que ele vai enfrentar o Internacional, que vai estar furioso para vencer esse Grenal. Furioso. Então, Diogo Oliveira, o que tu pensa do Grenal, Diogo? Eu acho que os dois assinam um empate em 2 vias aí. Os dois fazem isso. Porque o Grêmio, se empatar, o Grêmio vai para 5 pontos e depois tem 2 jogos em casa. Tem uma matemática que, pensando no jogo em casa, enfim, mesmo sem público, classifica. O Inter, se perder o Grenal, ele traz um componente emocional terrível para si mesmo que isso não seja o fim do mundo em termos de classificação. Acho que agora os dois, em função da inconstância, assinariam em 2 vias aí esse empate e vão para um jogo com todos os resguardos defensivos. Não mas consigo o empate, ver o Inter... o empate na tabela, mais do que ajustar os dois, do ponto de vista assim, psicológico, etc., ninguém perdeu, aquela coisa toda, ele é importante porque o Grêmio empata, faz 5 pontos e tem 2 jogos em casa. E o Inter faz 8 pontos e depende de uma vitória só. Acho que o empate é muito bom na tabela, né? Foi o que eu disse, exatamente o que eu disse, assim, porque o empata e o Grêmio aí, como vai para 5 pontos, o Grêmio tem os 2 jogos em casa e ele tem a matemática para classificar ali. Não é terrível, né? E os dois, nesse momento, estão em inconstância. O Inter e o Grêmio chegam no Grenal com problemas. Então acho que eles assinam em 2 vias e não vai ser um jogo ofensivo. Não acho que o Inter vai a todo momento colocar os 2 laterais no campo de ataque, ele vai ser mais conservador justamente por isso. Agora, o Guerrinha tocou numa questão que eu acho curiosa, porque o Musto, ele tá virando meio que o André do Inter, sabe? Ele, individualmente, ele tá mal, ele é lento para fazer a saída de bola, ele não consegue dar o bote, ele atrasa o jogo do Inter e ele tá sempre, quando ele tem condições, ele tá sempre jogando. Individualmente, sem demonizar o Musto, que já foi um bom jogador, mas não tá vivendo um momento bom, ele tem que estar atrás do Lindoso e do Johnny, ele tem que ser a terceira opção. Ele está mal. E é bem o que acontecia com o André lá no Grêmio antes. Ele tinha chance. Acontece a mesma coisa com o Moisés, que não vai jogar o Grenal, porque está suspenso, enfim. Mas é a mesma coisa. No jogo com o Fortaleza, isso ficou muito claro. Depois do gol do Fortaleza, inclusive. O Fortaleza encurtava a marcação lá pro lado direito de ataque do Inter, forçando a bola a chegar até o Moisés. E aí vinha passo para trás, as coisas não aconteciam. Né? Então o Eduardo Cudê tem que ter umas escolhas ali individuais, né? E o Grêmio, o Davi tem toda a razão, vai jogar com o meio-campo povoado para ultrapassar essa fase de emergência. Tá legal. Leonardo Oliveira, o que tu pensas? Olha, Pedro, eu acho que chegam muito parecidos os 2 times, né? O Inter tinha uma ligeira vantagem por estar liderando o campeonato, por estar numa situação privilegiada no grupo da Libertadores. A vitória contra o América de Cali, da forma como foi construída, ela abalou um pouco, trouxe uma certa desconfiança. Depois veio a derrota para o Fortaleza, que, agregada aos últimos resultados, como o jogo em Goiânia, como o empate com o Bahia, tudo isso pesou na conta do Inter. Os 2 times chegam muito parecidos, tanto na questão da desconfiança do torcedor,
quanto nos problemas. O Inter não tem meias para colocar em campo, né? Hoje teria da linha de 3 só o Bosquilha, e o Grêmio tem um problema sério de zagueiros. Até nos problemas eles estão parecidos. Muito bem, Duda Garbi. Olha, Pedro, eu espero que o Grêmio tenha uma atitude melhor do que vem tendo. O empate realmente não é ruim pelas circunstâncias, é bom que se diga, pelas circunstâncias. Vencer certamente seria maravilhoso. O meu medo se nós vencermos, da gente estar encobrindo alguns erros que vem se repetindo há algum tempo. Mas eu vou torcer demais para a vitória. Acho que o Grêmio tem condição de vencer. Não, mas peraí, me explica. Tu tá com medo de ganhar porque pode encobrir? Não falei isso. Ainda bem que tu corrigiu o que tu falou, cara. Porque se eu deixei essa interpretação, eu vou de novo. Eu achei que fosse isso também. Vamos lá de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Que bom que vocês me alertaram. Prefere perder, eu não posso. Não, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Vou repetir, eu quero ganhar. Como alerta. Vou repetir de novo. Quero ganhar. Eu quero ganhar. Só que a vitória pode nos trazer consequências que seriam o Grêmio não ajeitar as coisas que estão erradas. Porque o Grêmio tem muita coisa errada nesses últimos tempos, tá? O acerto. Tu não gostou do Grêmio ontem? Não. Não gostou? Eu não gostei. Bem mais que outras vezes. Ah, não, tá. Tu tá comparando com os últimos jogos, é evidente. Não, mas é que a minha régua... o Grêmio com o Grêmio, né? Não vou comparar o Grêmio com o Real Madrid. O Grêmio ainda tá muito mal. Eu tô comparando o Grêmio com o Grêmio. O Grêmio que eu conheço, do Renato, que tá 4 anos aí, a régua lá em cima. Sim, mas com 6 jogadores titulares no departamento médico, o Renato tem razão. Não pode ser a mesma coisa. Não, mas aí, podia ter vencido o jogo. Não precisava ter empatado, podia ter vencido o jogo. Agora, claro, não quer dizer, era o Palmeiras, tá? De novo, não quer dizer que ele não tenha ido bem ontem. Ontem o Renato acerta na escalação, alguns jogadores jogam direitinho. Agora, a gente Duda... tem uma melhora, mas assim, agora tu quer dizer, eu tô satisfeito? Não. Melhorou, Duda, melhorou. Tu prestou atenção num dado de ontem? O time que entrou em campo ontem não tinha ninguém... Pedro, eu me acostumei, cara. Eu me acostumei a jogar bem, eu me acostumei a ganhar título. Eu me acostumei a não... sabe? Mas só um pouquinho, cara. Bom, qualquer coisa, então vocês falam. Não, mas tu não ouviu? Pode falar. Do time de ontem, não tinha ninguém que jogou em 2017. Isso aí mostra a tal da reconstrução que o Grêmio tem feito, certamente. É uma reconstrução, é uma transição. E está sendo avisado. O que então tem que ser avisado e deixar claro é isso. Gente, é uma transição. Vai ser muito difícil nós mostrarmos o que a gente estava fazendo antes. Agora, a gente não pode, toda vez que vai para a coletiva, dizer assim, o meu DM tá cheio. Eu respeito muito o Renato. Eu sempre falo isso aqui, cara. Eu respeito muito o Renato. Renato é meu maior ídolo da minha vida. Mas assim, toda vez dizer que tá o DM, e aí, gente, a gente tá com metade, são moleques. Sim, porque 9 no DM tem que subir gente, senão não tem nem gente pra jogar, pessoa física, sabe? Pessoa, ser humano. Claro. Aí vai. Então é óbvio que tem moleque pra jogar. Isso é evidente. Agora, por que o DM tá cheio? Eu não ouvi ainda uma resposta por que o DM tá cheio. Eu não vi nenhum momento. O DM, Duda. O DM tá cheio por quê? O DM tá cheio em todos os clubes. O DM tá cheio no Grêmio, no Inter. Não, mas eu não quero saber dos outros, eu torço pro Grêmio. Eu não tô nem aí pros outros, eu quero saber do meu time. Eu sei disso. Mas assim, é que a gente ali atrás, quando tava retomando o futebol, a gente tinha uma ideia de assim, olha, é uma temporada atípica, é uma temporada diferente, nós vamos ter muitos jogos num espaço curto de tempo. O Grêmio nem teve semana de folga desde que começou, o Inter ainda teve uma porque não jogou a final do Gauchão. Eles só vão parar em novembro, vão perder jogadores para a seleção. Grêmio e Inter tiveram jogadores convocados pela Argentina agora. Talvez a gente tenha que dar uma calibrada na nossa, e é meia culpa que eu faço também, uma calibrada na nossa observação, na nossa exigência, porque a temporada ela está cobrando um preço muito alto dos clubes. Os técnicos estão perdendo muitos jogadores, é uma dificuldade para montar os times, né? Eu acho só que o Grêmio demora além da conta para voltar alguns jogadores. O Grêmio tinha uma questão física, né, Davi, que vem de antes da pandemia. Sim. Vamos lembrar, vem de antes da pandemia. Então tem alguns jogadores que demoram muito tempo para voltar. É exatamente isso, Diogo, porque eu ia lembrar disso, está tudo bem, a gente sabe que tem jogadores que estão se lesionando por causa da circunstância, né? Mas o Grêmio tem alguns casos. Leonardo Gomes, 1 ano fora.
O próprio Jean-Pierre, tá? Que é um jogador jovem. Né? O Jean-Pierre se lesionou, ficou quase um ano fora, ficou 8 meses, se não me engano, e agora se lesionou de novo. PP é um jovem também, né? E outros jogadores que eles se machucam. O lateral esquerdo, jovem, o Guilherme Guedes, faz 2 meses de ter lesionado. São coisas estranhas. Além disso, o Duda mandou uma foto no WhatsApp ali do final do jogo do Grêmio. Tem assim 5 jogadores caídos, desabados em campo no final do jogo. Assim, eles não estão cansados, eles estão exaustos. O jogo não teve nem prorrogação. Eu não vi essa foto, mas eu mandei essa foto tá rodando no WhatsApp. Viralizou tá essa foto. Redes sociais, sou eu que criei, eu só peguei e mandei para vocês verem que há isso. Tipo assim, é óbvio que eu queria mais, mas eu também queria algumas explicações que eu não consegui saber. Tem outras coisas que o presidente Romildo e o Renato explicaram. E, poxa, beleza, dá para entender algumas coisas. É muito moleque novo, é muita gente nova. Vai demorar para entrosar? Vai. É que eu ainda acho que poderia estar um pouco melhor. Mas, por exemplo, tem um acerto que ele vai levar pro Grenal, que ele tem total do meu apoio, que são os 3 volantes. Tem que ser, na circunstância, um acerto. Na circunstância, um acerto. Se vai dar certo enquanto a resultado, que eu quero ganhar, né? Óbvio. Eu quero ganhar. Eu não sei se vai dar. Mas pela tabela, pega a tabela ali, olha ali, tu pegar e empatar, tá beleza. Tu empatou na tua casa, empatou na casa do adversário, já ganhou uma fora, perdeu uma em casa, ou seja, tu vai ter, aliás, tu ganhou uma fora e perdeu uma e outra fora, tu vai ter 2 em casa para beleza, o empate não é ruim. Como tabela não é ruim. Tu ainda segura a invencibilidade se é com 10 jogos, sabe? Beleza, o empate é verdade. Mas olha que bom seria se ele tem um acerto e o início de uma ideia nova. Temos uma ideia nova. Vamos jogar com 3 volantes, vamos começar a se resguardar, vamos pensar aqui e ali, agora pontualmente. Mas isso foi feito ontem. Mas eu tô elogiando, isso que eu tô dizendo, Pedro. Eu tô dizendo. E isso é o lado bom. E pra te não me dizer assim, tu só reclama. Não, isso aí foi o lado bom. Tu tomou 1 litro de vinagre rodeado de limão. Tá entendendo? Tu entrou o Luxemburgo ontem. Tu imagina se não tem aquele gol do Ferreirinha no final. Ele tava se enforcando. Por exemplo, o gol do Ferreirinha, Léo, obrigado pela lembrança. O gol do Ferreirinha, como é que saiu o gol do Ferreirinha? Vocês lembram? A bola parada. É o escanteio que o Grêmio tanto vibra. O Grêmio adora escanteio exatamente. Agora. Por quê? Porque é a melhor jogada do Grêmio. O Grêmio tem tido dificuldades de fazer uma jogada com consciência, uma jogada trabalhada. É quase que tudo no improviso e no talento dos jogadores que estão no campo. Não, isso que eu gostaria de ver de diferente. Isso é verdade. Faz mais ou menos 5 ou 6 jogos que eu não vejo o Diego Souza receber uma bola, seja por alto ou por baixo, em que ele tenha condições de arrematar. Inclusive a torcida já está pegando o pé dele, porque o Diego Souza, porque está gordo, porque não sei o quê. Não, ele está assim desde que chegou. Quando a bola entrou, ele fez gols. Aí você, não, mas era no gauchão. Sim, mas dá uma bola para ele cabecear. Eu não vejo isso. Não vejo. Agora o problema do Grêmio ontem no primeiro tempo... Ele tem errado até pênalti, Pedro. Ele tem errado até pênalti. Eu sei. Pois é, ele não tem errado só cabeceio, ele tem errado pênalti. Não, mas cabeceio. É por isso que a torcida está pegando ele. Pois é, mas não tem porque o time do Grêmio não tem mais repertório, Pedro. Isso é verdade. Ontem o empate tem que ser creditado na conta do Luxemburgo ontem. O Luxemburgo está ganhando o jogo, o Grêmio está desesperado, aberto, escancarado, ele botou o 3º zagueiro. Tem que prender o Luxemburgo ontem, Pedro. Ele entregou o jogo, Pedro. Que é isso? Mas o Renato antes tinha tirado a proteção da defesa e foi bem ali que o jogador do Palmeiras fez o gol. Foi bem ali. Agora, além disso, tem o seguinte, no primeiro tempo o Grêmio foi melhor, dominou o jogo e tal, e ele não conseguia construir boas situações de gol, como o Duda está cobrando aí, porque ele não tinha o jogador para romper a linha de defesa, né? Ele não tinha... Porque como é que tu vai romper a linha de defesa? Ou tu faz uma triangulação, uma troca de passes iluminada, assim, que tu consegue envolver o adversário, ou tem alguém que dribla. Não tem outro jeito, né? Isso. O sujeito vai no fundo e cruza uma bola boa na cabeça do centroavante, bola boa, né? Não pode ser um cruzamento aleatório, como tem acontecido. Ou então ele dribla 2, 3 jogadores e entra como fazia o Everton, né? Mas ele não tinha isso.
Ele não tinha. Com o Robinho, o Alisson, que se esforça, a gente vê ele está cada vez mais esforçado, assim, né? E o próprio Diego Souza, que é um jogador mais posicionado, ele não tinha esses jogadores de rompimento de linha, né? E aí no segundo tempo ele tentou corrigir isso com o Ferreirinha. Né, estão surgindo dois jogadores para fazer isso, estão surgindo no Grêmio. O Ferreirinha, que é o mais evidente, que fez a jogada do escanteio depois da conclusão, que e foi aquele Guilherme Azevedo, que está me chamando a atenção, esse jogador. E o próprio PP, né, Pedro? Tem três, PP, sim, tem três jogadores com essa capacidade aí, né? O Jean-Pierre, vamos dizer, se o Jean-Pierre, com a técnica dele, ele é um jogador de técnica diferenciada, né? Então, se com a técnica dele ele se aproxima um pouco mais da área e tenta dar aquele pataço que ele dá, que ele tem um chute forte, já é outra coisa. Então, o time já cresce, claro, né? Mas do jeito que estava jogando, o que ele fez? Não, vou fechar a casinha. O Renato pensou certo o jogo. Vou fechar a casinha, vou fazer um time também forte na marcação. Pensou certinho, fez certo. Não, e vou te dizer mais, eu achava que realmente, porque eu tava querendo ganhar, tá? Eu achava que ele poderia realmente ter tirado o Lucas Silva, ter colocado o Ferreirinha. Ele deu azar de ter tomado o gol. E aí ficar, não, porque não devia ter tirado, perdeu o meio, não. Eu vou te dizer, eu não achei que ele errou ali, de verdade. Porque ele poderia ter feito isso para tentar dar aquela lição. Poderia ter tirado o Robinho também. Isso, aí ainda... sim, claro, porque aí tu mantém o tripé de volantes ali, entendeu? E o Robinho, não, perfeito, Duda, pode ser, mas eu acho que ele não errou, tá? Isso, fez uma baita partida. Fez uma baita partida, mas ele tava se arrastando. Ele tava meio cansado, mas eu achei... Nisso eu não cobro do Renato. Eu acho que ele fez certo, porque ele assim, empatamos até agora, arrumei, não tomei gol, não saí perdendo, agora vou tentar ganhar. Beleza, aí tentou, me serve. Mas quando ele tirou o Darlan, aí o Guerrinha tem razão, quando ele tira o Darlan, além de ter tirado o Lucas Silva, ele tira o Darlan, aí ele abriu o time, assim, talvez além da conta, e ele correu o risco do Luxemburgo ter enxergado e matado o jogo. Não, e isso é uma coisa que aí a gente pode cobrar, que é o seguinte, a maneira com que tu quer construir, tu tá empilhando atacantes, e não pensando na construção até chegar lá na frente. Tu tá pensando em coloca 4, 5 atacantes e vamos ver como eles se viram as peças, né? Entre eles ali. E realmente não é difícil, cara, que isso aconteça alguma coisa num lance de bola parada. E foi o que aconteceu. O Ferreirinha, uma vez o Tinga me falou assim, ó, jogadores de futebol seguindo a bola parada, tá? Tu sabe cabecear, vai pro segundo pau. Tu não sabe, fica no primeiro, porque qualquer raspada é gol. Eu não tô dizendo que o Ferreira não sabe cabecear. Só que ele não precisou fazer uma super jogada, tornear, subir. Ele não é um cabeceador, ele só raspa, né? só ele raspa. Não é um cabeceador, claro. Lembra o gol do Alisson, o gol do Estudiantes? Tu não precisa fazer uma mágica, tu raspa, porque daí a bola vai no gol. Mas ele torneou também, né? Ele olhou pro gol. Eu nem sei se ele sabe cabecear ou não, mas que ele olhou, ele olhou. Ele ganha do Luiz Adriano, ele antecipa o Luiz Adriano. O gol é bonito, tá? Mas eu tô dizendo, a gente simplificou. O que a gente fez? Empilhamos atacantes, vamos tentar na bola aérea para ver se dá. Deu certo, que bom que deu certo, porque precisávamos não perder. Mas assim, queremos uma construção enfim. Mas eu acho que vocês estão enganados num ponto aí. Eu acho que o Inter vai jogar para ganhar o Grenal de qualquer jeito. Também acho. Pela ânsia, até se vê assim. Claro que vai jogar. Os dois vão jogar para ganhar o Grenal. Os dois estão com pepino. Os dois estão com uma granada na mão aberta, sem pino. O que perder, balança, meu amigo. O que perder, balança. Sim, então os dois têm que ganhar. Agora, vamos botar os olhos nos times que vão jogar. Querer eu quero. Muito bem, o que é que tu tem na mão? Eu tenho um canivete. Então eu não posso enfrentar a polícia, eles vão me matar. Essa escalação que tu disseste aí, Guerrinha, o Abel Hernandes não tá na tua escalação? Tá. É um jogador diferenciado. Jogador que eu não sei se... É o Abel e o Thiago Galhardo agora na frente, né? Quem? Abel não e Thiago sei se Galhardo, é isso, né? não sei. Esse jogo depende muito de como vai estar o Patrick. Se o Patrick vai jogar ou não. Se o Patrick não jogar, o meio-campo desmorona. Porque ele não vai botar o D'Alessandro, né? O D'Alessandro foi reserva contra o Fortaleza. Porra, não vai botar no Grenal, que é um jogo muito mais duro? Não, claro que não. Ele vai com Musto e Lindoso. Mas eu acho que ele vai ficar na mão. De repente até pode botar o Moledo de meio campo. O Moledo eu não sei mais a posição que ele joga. Daqui a pouco bota o Moledo de armador, não sei mais nada, eu tô tonto. Conseguiu me tontear esse rapaz do Internacional aí. Me tonteou, eu perdi tudo que eu aprendi em longos anos, eu desaprendi.
Espetáculo, Guerrinha. Qual é a escalação? Deixa eu chamar o comercial aqui, tá? Ô Pedro, na volta eu quero saber a escalação dos dois times, o que vocês acham, tá? Tanto de informação como de achismo. Só pra isso. eu poder entender. Que é a coisa mais difícil da semana essa aí. Ah, mas essa é a nossa ideia. Vamos Vai jogar o Cavani e o Guerreiro, Duda. Cavani e o Guerreiro vão jogar. Isso, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o comercial e em seguida nós voltamos, tá legal? 3 minutinhos. Aqui no freezer eu tenho carne Angus certificada e essa outra aqui. A carne Angus é mais macia, né? Tanto que chega e logo acaba. Já essa outra aqui, dura. Saborosamente macia, só se tiver o selo da carne Angus certificada. Bridge, ponte de conexão dos seus negócios, conectando você com o mundo digital e online. Acesse nosso portfólio, baixe nosso app e confira nossas redes sociais. #SejaBridge, #SejaDigital. 37 minutos, aqui é a nossa casa e cuidar bem. Fazer o exercício de escalação dos times para o Clássico Grenal, porque tem tanto mistério, tá tudo fechado. O Renato já mandou dizer para os médicos não abrir nada. O Gudê não fala nada nunca, então não vai falar de novo. Vamos lá, diz aí, Duda. Cara, eu acho que o Grêmio vai jogar com Vanderlei, Vitor Ferraz pelas circunstâncias, né? Não sei se é o Orejuela, acho que ele vai mais comedido na lateral direita, então acho que é o Vitor Ferraz. Bom, a zaga realmente é um mistério. Além de um mistério, acho que é impossível a gente prever na segunda-feira. As opções seguem sendo o Rodrigues, esse deve jogar, porque a dúvida pode ser Jeromel, Kahneman, ou nenhum dos dois, ou só um dos dois, certo? Vocês concordam, né? Isso. Diogo Barbosa, acho que é o novo titular. Cortez está perdendo o lugar. Acho que joga Diogo Barbosa. Os 3 volantes, Lucas, Matheus e Darlan. Nas extremas, a gente tem de um lado o Alisson, que é titular absoluto. No lado esquerdo, a gente tem uma dúvida. Será que o PP volta? Não pode jogar. Então nem daria para cogitar, certo? Eu estou dizendo muscularmente poderia jogar. Tem o cartão, tá fora. O outro cara, que é o Everton, o novo Everton, já ficou 2 jogos fora por uma gripe, se eu não me engano. Não sabemos se seria titular. O Luiz Fernando não jogou no último jogo pelo cartão do Brasileiro. Na Libertadores estaria liberado. Poderia jogar. Outra opção. Ferreirinha entrou e fez gol. É outra opção. Então o lado esquerdo é disparado, o lado mais misterioso. E na frente, Diego Souza. Alguém muda alguma coisa ou é isso aí? O PP tá com o terceiro amarelo, é? Não, o PP é briga do Grenal. Pegou um jogo. É a briga do Grenal, ele pegou um jogo. Tá. Agora, ô Davi, deixa eu reiterar um negócio que eu falei, eu acho que foi no sala de sexta-feira, a gente depois trabalhou no pós-jogo do Inter e Fortaleza, e na semana de Grenal isso se torna ainda mais importante. Eu vinha no carro do morro lá do GE, ouvindo o Duda falar sobre o empate ser bom. Eu gostaria de reiterar o seguinte: o empate pode ser bom para o Inter ou para o Grêmio no contexto, na circunstância, com o jogo em andamento. Porque antes de o jogo começar, o empate não é bom para o Grêmio e não é bom para o Inter. Para o Grêmio, porque ele pode ser ultrapassado no jogo paralelo, e esse adversário que ultrapassar com uma vitória sobre Católica ou sobre América de Cali, vai jogar em Porto Alegre contra um Grêmio muito instável, jogando por 2 de 3 resultados. Então o empate nesse contexto para o Grêmio, ele não é nada bom. Ele pode ser bom à medida em que o jogo ande, ele está perdendo por 1-0 aos 45 do segundo tempo e empatou. E para o Internacional o empate não é bom porque ele está, primeiro que ele não ganha do Grêmio o ano inteiro, segundo que ele está dentro da sua casa e depois não jogará mais na sua casa. E enfrentará adversários que estarão vivos também, à medida em que na rodada anterior eles ficaram vivos, eles estarão vivos para enfrentar o Inter na casa deles. Tanto o América contra o Católica. Então também para o Inter, se ele estiver perdendo a 45 do segundo tempo e empatar o jogo, aí o resultado fica bom. Mas antes do Grenal começar, Guerrinha, não é bom pro Inter e não é bom pro Grêmio. O que perder tá na Sul-Americana. O que perder vai pra Sul-Americana. Pela conta do Maurício tá na Sul-Americana. Eu penso diferente. Eu acho que o empate classifica os dois. Por quê? Porque tem América de Cali e Universidade Católica. Um tá morto. Um morreu aí. Então fica um para disputar 2 vagas com a dupla Grenal. Porque tem esse jogo vai sair. Católica e América vai sair. Um morreu. Se empatar, morrem os dois. Se empatar, morrem os dois. Se der empate no Grenal. Então o empate no Grenal é praticamente a classificação dos dois.
Para mim é o risco pros dois. Não, mas o risco, vem cá, mas se tu não ganhar do América de Cali dentro da Arena e da Católica dentro da Arena, não tem resultado que sirva no Grenal. Aí não tem resultado nem a vitória. O Guerra não é só a matemática, Guerra. Eu estou falando em cima do empate, numericamente, e em cima do desempenho do Grêmio, do Internacional, com o time que tiver. O Inter jogou mal recentemente com os titulares. Não. Perdeu pro Caxias na Arena com os titulares. Agora, Maurício, agora o desempenho tu esquece. Senão nós vamos entrar no Flamengo, o desempenho vai preocupar. Não, agora é o resultado. Desempenho tu esquece, o desempenho é pra frente. Agora tem que passar de fase. Para passar de fase, um vai a 8 e o outro vai a 5. Isso. Como tem um jogo entre os outros dois, um tá morto ou os dois morrem. Se empatar, os dois morrem. Porque eles seguem atrás, tendo que eles virem a Porto Alegre os dois. E a vantagem é que um morrendo... Contra um dos grandes, Guerrinha, os dois jogam em casa também. Exatamente. E joga um contra um dos grandes, joga contra um dos grandes que vai ter no mínimo 8 pontos. E ele morto. Tu imagina como é que ele vai entrar. Super motivado ele vai entrar, né? Pessoal, o PP pode jogar, viu? O morto não, mas o candidato sim. Eu acho que eu me passei. Não, um dos dois está morto. Pode jogar. Um dos dois está morto. Sim, mas o outro está vivo, Guerra. O outro vai fazer enfrentamento, seja em casa, seja fora. Mas dos dois jogos fora que o Internacional terá, ele vai pegar morto. Um deles é morto. Por causa que eles se enfrentam. O Inter está bem perto de se classificar, né? Tem que o Inter ganhar, tá bem perto. O Inter se ganhar o Grenal, é outra coisa. Tá classificado. Não, Guerra, não está só classificado. Se o Inter ganhar o Grenal, ele está classificado e faz a maior crise da história recente do Grêmio. Se o Inter ganhar o Grenal, o Grêmio pode sair da zona de classificação, somar o conjunto da obra de resultados e desempenhos muito ruins e você não sabe o que vem depois. Então a vitória do Inter nesse sentido, ele tem 2 rebotes para o torcedor do Internacional. A própria classificação e afundar o adversário numa crise sem precedentes no ano. Nós nunca vimos uma crise desse tamanho no Grêmio. O Inter vai enlouquecido para o Grenal para ganhar. Mas o Inter... O PP tá liberado, tá? Só para corrigir. Ele cumpriu na contracatória. Exatamente. Até a respeito disso, eu arriscaria a escalação do Grêmio exatamente o mesmo time que jogou no domingo, tá? Com o PP no lugar do Robinho, ou não, quer dizer, eu acho que ainda tem chance de o Renato pensar em jogar o Robinho também, tá? Mas poderia ser o PP. E na zaga, Jeromel e Rodrigues. Porque o Jeromel, segundo a reportagem da Gaúcha, aí está mais bem preparado do que o Kahneman. Porque ele não teve lesão muscular, né? E já o Inter, se a gente olhar assim, eu não sei se o Patrick não vai jogar o Grenal. Eu fico meio assim, né? Nessa história aí Segundo o Gabardo, ele saiu caminhando bem do jogo lá. Véspera de Grenal é sempre aquela coisa, né? Tá? Me parece que assim, o gesto que ele faz, né, Davi, é muito característico, né? O gesto que ele cai, bota a mão atrás... Pode ter sido só uma dor, só uma fisgada. O Jeromel teria sentido uma dor pela experiência, o jogador rodado, sentiu a dor, parou. Mas o Patrick, ele colocou a mão atrás. E isso aí, mas o Inter... Sábado para quarta-feira é pouco tempo, né? O Inter, tu pega os que vão fazer por eliminação, tá? O ataque é Thiago Galhardo e Abel Hernandes, certo? Acho que não tem dúvida a respeito disso. Sim. Pode ser melhor que isso, Davi. Pode ser melhor que isso. Pode ser o Thiago Galhardo jogando na dele, na ausência do Patrick, claro, né? Partindo do princípio que o Patrick tá fora. O Thiago Galhardo vem para meia e o Inter joga com os 2 atacantes gringos que tem uma característica que o Cudê gosta muito. Ele fez a frase outro dia: no meu time ninguém caminha, só corre. Esses 2 caras, o Abel já mostrou que faz gol também. E o Fernandes já mostrou que combate a zaga adversária quando tem a bola. Então você não fica vulnerável se tiver 2 atacantes e o Galhardo de meia esquerda. É uma alternativa que o Cudê deve pensar. Mas eu acho que aí seria uma demasia. Mas aí tem uma questão, Davi, do Galhardo, que tu tá tirando o teu principal jogador, tá afastando ele do grande atributo dele na temporada, que é... de quer fazer gol, né? E aí ele vai ter mas aí é o que sobrou, de né? marcação. Mas isso não é errado do treinador. O treinador faz isso. O treinador, ele tira o Moledo da onde ele rende mais, bota de centroavante. Ele tira o D'Alessandro de meia para botar de atacante. Ele gosta disso, ele gosta.
Eu acho que o Inter do meio pra frente, ó, Guerrinha, eu acho que é Thiago Galhardo e Abel Hernandes lá na frente, e aí Lindoso, Bosquilha atrás, D'Alessandro e Nonato. Johnny fora. Eu escalaria assim, porque dois jogadores de mesma característica defensiva já ficou claro que não deu certo. Mas o Diogo, embora ou o Cudê, tipo assim, Nonato, pode ser que saia Lindoso e Musto. Não, eu acho que existe a possibilidade do Cudê jogar com os dois. Tá, Diogo? Tu tá Eu dizendo acho que que tu escalaria jogar o Nonato. Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel. Lindoso, Bosquilha, desculpa, Guerrinha. Lindoso, Bosquilha, Nonato D'Alessandro, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Tá, mas isso é o que tu escalaria. Tô dizendo que eu acho que ele vai escalar. Ah, bom, achei que vocês estavam perguntando que eu escalaria. Eu acho que ele não escala, ele deveria escalar o Nonato. Mas a atitude que ele teve com o Nonato em Fortaleza não foi legal. Ele botou o Nonato no andamento do jogo e tirou o Nonato antes do final do jogo para botar o Lindoso. Não entendi essa saída. Sábado, eu estava participando, eu estava ouvindo você, deixa eu anexar uma parte, não completamente, mas uma parte importante do que você disse, de tontear, no sábado particularmente, e aqui está dizendo um cara que o Cudê quando ganha não é genial e quando perde não é burro, tá? Ele é bom treinador e faz bom trabalho. Mas algumas coisas que ele faz definitivamente não são nada revolucionárias, são jurássicas. Por exemplo, o Moledo de centroavante, o Lindoso entrando para tirar o Nonato, não tem nada de moderno nisso. Maurício, o Moledo de centroavante é revolucionário, ninguém fez isso. Não, é jurássico, Você botar o Nonato, tirar o Nonato para fazer entrar o Lindoso e o Moledo vira 9, o nome disso é jurássico. Vou apostar na escalação do Cudê, tá? Não é a escalação do Diogo, não é a escalação do Léo, nem nada. A escalação do Cudê. Eu acho que ele vai com Lindoso e Musto, certo? No meio ali. Com o Bosquilha como terceiro. O D'Alessandro e mais os outros dois, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Acho que é esse o meio, ele do meio para frente. Se ele for fazer isso, eu faço Lindoso e Johnny, então, mas não com o Musto. Tem uma vaga só. O problema todo na formatação é que o D'Alessandro, para jogar, ou joga centralizado, que parece que pode acontecer, e tu abre pelo lado direito o Bosquilha, ou o Bosquilha joga centralizado e o D'Alessandro pela direita. O problema é o lado esquerdo. Quem vai fazer o lado esquerdo dessa linha de 3? Se jogar, por exemplo, o Praxedes, que apesar de trabalhar bem com a perna esquerda, não é ali a praia dele. Então, o grande problema, porque se tu botar o D'Alessandro ou Bosquilha pelo lado esquerdo, o teu lado direito com o Nonato fica enfraquecido. Principalmente se jogar o Diogo, esse menino que estreou ontem do Palmeiras. Principalmente, esquecer um apoiador. Então tu precisa ter do lado direito, que é onde o Grêmio vai tentar apoiar pelo lado esquerdo, alguém com qualidade para prender esse lateral. E o alguém com qualidade, para fazer esse exercício, chegar lá na frente, não é o Nonato. Não é o Nonato. Ou é o D'Alessandro ou é o Bosquilha. Então o problema fica do lado esquerdo. Quem é que vai resolver esse problema não jogando o Patrick é o que é o grande X da questão. Agora, essa substituição que ele fez, quando ele tirou o Nonato, tendo colocado o Nonato em meio ao jogo, para colocar um jogador mais ou menos de mesma função, um pouco mais defensivo, nos últimos minutos de jogo, eu não consegui entender o que ele quis ali. Eu não sei se o Nonato estava sentindo. Tranquilo, não foi só você. Não, mas houve isso, assim, alguma reclamação do Nonato, ele sentindo, ele... Os rapazes tontearam, Davi, tontearam. Isso Maurício e o Guerrinha estão tontos. Isso aí, o jogador tendo entrado em meio ao jogo, ele sair, ele ser substituído, isso aí pega mal pro jogador. É ruim, né? Não é uma coisa Na bacana. entrevista pós-jogo, Davi, aliás, na entrevista pós-jogo a gente pôde ver uma coisa muito clara. Quanto mais incomodado está o Cudê, menos o repórter consegue fazer uma pergunta. Que tanto pode ser pelo jeito sanguíneo do Cudê, porque ele tem essa personalidade, como pode ser uma técnica de intimidação. Eu dou 3 carrinhos nos caras, a 4ª pergunta vem papai e mamãe. Então ninguém conseguiu perguntar imediatamente após a derrota o que queria para o Cudê, porque ele interrompia. Mas uma das coisas que ele disse, não era que o Nonato tivesse sentido alguma lesão.
Ele tirou porque tirou. Na ideia de ter Nonato com Musto, um dos dois virou zagueiro e o Moledo virou 9. Como já tinha acontecido com o resultado 0 contra o Goiás. E de novo, eu não estou dizendo que o Kudê é burro por perder e nem vou dizer que ele é genial por ganhar. É um conjunto da obra de um bom trabalho. Que não é excelente, porque se fosse excelente, ele teria sido finalista do Campeonato Gaúcho, pelo menos, e também não é ruim, porque um trabalho ruim não faz o Inter líder da sua fase de grupos e líder do Brasileirão até a rodada passada. É um bom trabalho, mas que ele faz algumas coisas que não tem nada de revolucionário, nada de contemporâneo, eu tenho certeza, eu estou vendo. Tem uma questão que eu acho do time do Inter pro Grenal, me parece que tem uma vaga aberta. Eu acho que o Nonato joga e é por total ausência de outro jogador pro setor. Não tem alternativas de meio campo para fazer aquela função que é a sustentação da ideia de jogo, né? Do cara que marca adiantado e tal. Vai jogar Nonato, vai jogar Bosquilha no corredor esquerdo, onde já jogou, e para mim a dúvida é na figura do meia central, que pode ser o D'Alessandro. Ele usou o D'Alessandro contra o América de Cali, usou no segundo tempo contra o Fortaleza. Eu acho que vai jogar o Lindoso, porque o Grêmio deixou o seu meio-campo mais robusto e talvez ele queira também medir força com esse meio-campo do Grêmio. Musto e Lindoso, você diz, Léo? Para mim, um desses três é a única vaga disponível no meio-campo do Inter, no time do Inter, aliás. Na sua projeção, joga o Musto e Lindoso. Musto, Lindoso e nós com 3 volantes. Eu acho que joga o Musto e Lindoso por falta de alternativas, Duda, por falta de recursos. Não sei disso. Ou é quem fizer ganha. Ninguém vai virar o jogo de ninguém. Como é que é quando era guri? Quem fizer o primeiro ganha. Isso, quem fizer o primeiro ganha. Léo, só para marcar uma posição, há outras alternativas além de Musto e Lindoso. Certamente há. Maurício, tu não sabe... Pode não haver na cabeça do Kudê, mas que elas existem, elas existem. Tu não sabe o que aconteceu, Maurício. Vou te contar. Novidade. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. Estamos de volta, 2 horas 3 minutos. Esse é o Sala de Redação de... Uma pro Grêmio, uma pro Inter. Tá baixinho. Tem que levantar aí. Deu algum problema. Oi. Ainda tá bem baixinho. Ainda tá bem baixinho. É que é segredo. É que o Guerrinha queria contar só pra mim. Agora melhorou. Deu uma melhor... Agora eu vou dar 2 sugestões. Tá, vamos lá. Uma pro Grêmio e uma pro Inter. Bom, eu não sei se todos sabem, mas o Santos está proibido de contratar jogadores, a FIFA proibiu, né? E o Santos tinha levado para a Vila 2 jogadores. O Laércio, que ele foi do Caxias, fez um gauchão, é muito bom zagueiro. Voltou a ficar baixo, Guerra. Tá ruim de novo. Acho que o Guerrinha vai ter que refazer. O Guerrinha vai refazer. Agora melhorou. Fala aí, Guerrinha, vamos ver. Tá, bom, então tem o Laércio, o Laércio era do Caxias, fez um grande gauchão. Não vai ficar no Santos porque o Santos não pode contratar. A FIFA proibiu. Tá. Ele vai voltar. Seria um bom reforço pro Grêmio aí, para grupo. E também o Santos não vai poder ficar com um jogador que me aparenta ser assim, um pronto-socorro para a provável saída do Edenilson, que é o Elias. Para uma temporada eu acho que serve. É um jogador que faz área a área, é um volante que faz gols. Eu acho que são duas sugestões para a dupla Grenal que deveriam olhar. Não vão ficar no Santos. A FIFA não permite que o Santos contrate. Muito bem, são sugestões aí que o Guerrinha está apresentando. Davi Coimbra, tu dissesse alguns dias atrás que o Grêmio estava destroçado, que o Grêmio ia levar um saco no Grenal, que bababá. Tu mantém isso, Davi, ou tu já mudou de ideia? Não, eu acho que o Grêmio continua cheio de problemas e, sobretudo, nessa parte física aí que a gente viu esse final de jogo aí que o Duda demonstrou com aquela foto com os jogadores extenuados. Eu acho que tem que tirar o Guerrinha do ar aí, que o microfone dele tá dando problema. O Guerrinha dele, o microfone do Guerrinha tá isso, ó, com estática. Estática, isso. E então na parte física o Grêmio continua destroçado. O Renato deu uma corrigida na parte tática do time, assim, eu acho que até anímica, porque os jogadores correram um pouco mais contra o Palmeiras, né? A gente viu que eles estavam um pouco mais concentrados na marcação, porque não adianta um time achar que vai jogar se ele não recuperar a bola. Se a bola ficar sendo com o adversário, não tem como ele jogar, como tocar a bola, fizer aquele jogo de envolvimento que o Grêmio fazia antes, porque ele não tem a bola para fazer isso.
né? A gente fala digamos, a grande referência do nosso tempo, dos tempos modernos que eu quero dizer de agora, né? Nosso é o Barcelona do Xavi, Iniesta e Messi, né? Aquele Barcelona do Guardiola. É a síntese do bom futebol, né? É o grande time dos nossos últimos, sei lá... Isso no tempo que o Guardiola era treinador, né? Sim, Sim, mas nos últimos, digamos, nesse século foi o grande time do século, por enquanto. Concordo. Nessas 2 últimas décadas, né? E esse time, a gente sempre via assim, como toca a bola o Barcelona, Xavi e Iniesta, que perfeição, mais o Messi lá na frente, que loucura e tal. Só que esse Barcelona, ele era desesperado para retomar a bola. A maneira como ele abafava o adversário para pegar a bola de volta era algo exemplar, né? Inclusive o Messi. Inclusive o Xavi e Iniesta. Não ficava ninguém fora, tem razão. Todo mundo buscando a bola. Por que eles queriam tanto a bola? Para poder jogar. Mas eles tinham que retomar a bola, né? Vamos, a premissa 1 para isso é ter preparo físico, né? Preparo físico, concentração, saber como se mexer em campo, como se mover, né? E o Grêmio perdeu isso. Eu não sei se ele vai conseguir manter essa levada que ele teve contra o Palmeiras no Grenal, né? Mas ainda continuo achando que o Inter está mais bem preparado, está mais focado, está com vontade de ganhar. Mas Davi, tem um grande desafio do Grêmio, especialmente porque a mim parece que empatar, eu já ouvi os argumentos todos, mas na minha visão empatar para o Grêmio não é bom. Só será bom dentro de um contexto, dentro do jogo. Antes não é. Mas enfim, isso é adiante. A questão do Grêmio é se ele já corrigiu, e a gente viu ontem que no tripé corrigiu-se defensivamente, o Grêmio que precisa fazer gol, o Grêmio que precisará fazer gol, inclusive nos adversários que virão aqui na Libertadores, neste momento ele é um Grêmio que ao se corrigir defensivamente, ele ficou muito pobre ofensivamente. O Grêmio não teve nada no ataque ontem, até a hora em que sai o Lucas Silva, e eu concordo com o Diogo, ouvia na transmissão, poderia ter sido o Robinho por cansaço, porque conceitualmente eu entendi o Renato. Ele tira o volante porque ele já tem 2, e o Robinho em condições normais consegue marcar vindo para o meio. Só que ele não estava em condições normais, ele estava muito cansado. Mas aquela ousadia que fez o Grêmio tomar o gol do Rafael Veiga é a ousadia que fez o Ferreirinha marcar o gol dele. Porque o escanteio é um lance individual do Ferreira, driblando 2 jogadores, e o Felipe Melo coloca a bola para escanteio no cruzamento do Ferreira. Então o Grêmio só foi ter algum ataque, Davi, alguma construção, depois que desfez o tripé. Mas defensivamente ele foi seguro com o tripé. Este é o desafio para quarta-feira. Mas ele pode ser mais ousado na frente, né, Maurício? Mas por isso que eu acho, Davi, que ele não errou quando ele desmancha o tripé e bota o Ferreira. Tá tudo certo, ele tinha que fazer isso porque manteve o 0-0, manteve a confiança, não tinha tomado o gol, que era o que o Grêmio estava tomando. O Grêmio tomava gol e não virava, né? Ele só não tomou gol contra o Bahia. Desculpa, tomar gol não, sair perdendo. Ele só não saiu perdendo contra o Bahia, no jogo que ele ganhou. Quando ele toma gol, ou ele empata ou ele perde. Ontem ele empatou. Ele tomou gol e conseguiu empatar. Mas não ia conseguir virar, não teria força suficiente para virar, certo? Embora, sei lá, de novo, uma bola parada e tudo mais. Então ele fez certo, ele tinha que realmente tentar ganhar de 1-0, como esse que a gente tá brincando. Quem fizer ganha. Pois é, mas se ele tem um jogador mais agressivo no ataque, tipo o PP, o próprio Ferreirinha ou o Guilherme Azevedo, ele, em vez de Robinho e o próprio Alisson também, o Alisson é titular, eu sei, mas um jogador de drible, como ele tinha no Everton. Por isso, Davi, que eu tô apostando no Grenal. Robinho é construtor, se o PP não puder jogar, eu aposto no Luiz Fernando. Ele entrou muito bem contra o Fortaleza, os melhores 20 minutos do Grêmio, os únicos 20 minutos de lucidez do Grêmio contra o Fortaleza. Léo, teoricamente é o Everton, né, Léo? Teoricamente é o Everton. Sim, pensando na cabeça do Renato. Não, ele está gripado. O Everton tá com uma gripe, né, enfim. Não sei disso, mas assim, pensando com a cabeça do Renato, a hierarquia é Everton, Luiz Fernando, o Ferreira tá começando agora a disputar, porque tá fora, óbvio, então a gente não sabe ainda a hierarquia dele. Mas o Everton parece que está na frente do Luiz Fernando, que está na frente do Ferreira. Parece. Na verdade, pode mudar, a hierarquia, né? Ela começa pelo PP, né, Duda? PP não, essa Everton. Não, é o PP o titular. Isso, mas a gente não. Eu estou trabalhando com a ideia de que o PP não vai sair direto do DM para o campo, né? Nem no banco ele figurou esse final de semana. O Everton não estou contando, que estava gripado, nem viajou e segue gripado, entendeu?
A gente não sabe o que é, não sabe se daqui a pouco não é gripe, é gripe. Sério. Enfim, é gripe. Ah, mas se ele tem o PP, não vai botar, mas, tem que botar, Davi, né? E eu concordo com o Davi, concordo com o Duda. O Grêmio se tornou sólido defensivamente, o Grêmio recua, o Grêmio dá um passo atrás para estancar aquela sangria, e agora o Renato vai tentar tornar o time um pouco mais agressivo. Como? O Robinho, embora experiente, um cara que saiba jogar, um cara que ocupa espaços, o Robinho não dá essa verticalidade. Talvez quando o PP voltar, dê. E aí eu acho que o Grêmio o Robinho não vai pro mano a mano, né? Da temporada. Não dribla. É o tripé e 2 velocistas, um de cada lado, e o Diego Souza. Não, mas quando o Jean voltar, ele precisa jogar, né? Mas o Jean pode compor o tripé. O Jean é um jogador que começou como volante, né? Agora que ele tá jogando um pouco mais adiantado. Dá para jogar um tripé, porque o tripé, vamos dizer assim, clássico, que seria o tripé dos titulares, seria Matheus, Maicon e Jean. Esse é o tripé. Matheus, Maicon e Jean. Exatamente. Aí tem o PP do lado, e aí vai ver o resto dos outros dois. O Alisson, que é titular, embora eu acho que o Alisson tem um problema, né? De falta a ele essa agressividade na frente, sabe? Né? Quando ele tá perto da área, pra ele tá driblando, pra chutar. Falta ele. O Robinho tu não cogita, né? Nem o Everton, porque ele é mais agudo que os dois. Não, eu preferia sempre ele na frente e esses guris novos estão aí. Sim, tanto o PP quanto o Ferreirinha, né? O PP, Ferreirinha, o próprio Guilherme Azevedo, esse. Por característica, esses são mais dribladores. Da escola aí, ainda tem o Elias, esse que já tá até inscrito na Libertadores. Não que renovou, não sei se já renovou, mas também ele é de... para renovar, Duda. Tá para renovar. Estava muito perto, faltavam detalhes. Pois mas o Grêmio não vai colocar em campo ele enquanto não renovar, né? Mas será que já não renovou? O Gabardo não sabe, o Gabardo não tá... Onde é que tá o Gabardo, meu Deus do céu? A informação Onde está o Gabardo? A informação que eu recebi semana passada é de que a renovação do Elias estava muito próxima. Eram detalhes, assim, tipo forma de pagamento, de comissão para empresário e tal. Isso é uma grande notícia. É que o Grêmio escreveu na Libertadores, tá? O Pedro Obermiller, que é o meia, o Pedrinho, que foi da seleção sub-17 campeão mundial, jogou, era reserva no time da Copa São Paulo. Esse tá mais complicado a negociação, embora tenha avançado. E o Fernandinho, que é um volante, tá? Tá complicada a renovação. Tá complicado. São 3 jogadores com os quais o Grêmio tá trabalhando muito forte para ampliar o prazo. Só que hoje é muito difícil para os clubes essa situação. Os clubes acabam perdendo muito poder de negociação, poder de barganha, e quando o jogador está nesse processo de renovação do segundo contrato. Né? Porque aí a família quer uma parte dos direitos, o empresário quer uma outra parte, e o clube, se ele começa a ceder, daqui a pouco ele renova com o jogador e fica com 50%. Então por isso os clubes batem em pé, porque embora sejam jogadores promissores, não são talentos afirmados ainda, né? Que loucura isso. Isso tinha que ser corrigido pela legislação brasileira, de alguma forma, porque, olha só, eles têm problemas para renovar, né? Com jogadores que nem jogaram ainda. Nem jogaram. Essencialmente na Lei Pelé, Davi, o que houve foi uma troca de feitor. Assim, no exagero que se tinha de que o clube era um empregador que escravizava jogador, porque a lei autorizava que o clube prendesse o jogador por 6 meses numa não renovação de contrato, o passe ia para a federação e ficava 6 meses lá. Isso era uma crueldade. Mas agora nós estamos na outra ponta, em que o empresário tem o mesmo poder de barganha que antes tinha o clube. Ele não foi dividido, ele foi trocado. Então hoje você vê algumas cenas como estas, em que o PP, por uma estratégia que me pareceu equivocada, mas na lei atual legítima, o procurador dele entendeu que tinha que entesar, que tinha que endurecer, que tinha para a justiça. Isso tudo aconteceu e foi um prejuízo para o Grêmio e foi um prejuízo para o Ferreira. Tu falou ali, tu falou PP, não, o do Ferreira se atrasou, obrigado. Ferreira se atrasou, né? Mas quem não se atrasa é quem tem o LG, o Leite Gaúcho. Estamos de volta, 2h20. Guerrinha, o doutor Rec me ligou dizendo que não está precisando de um remedinho para tontura, coisa parecida, já passou a tontura, tá tudo certo e vamos pro Grenal. Não, eu tô precisando, eu até vou marcar a hora com ele, vou lá. A tua linha continua ruim, viu, Guerrinha? Que pena, que pena. Não, mas amanhã vai estar boa. Ô Pedro, amanhã vai estar boa.
informação atualizada aqui, o Davi tinha perguntado, tá? O Elias ainda não renovou, tá? O Fernandinho andou bem essa semana, as conversações, e o Pedrinho, semana será decisiva. Esse jogador é muito bom. Esse jogador, ele veio pro Grêmio, ele surgiu num vídeo e tal, o Ronaldo indicou ele pro Real Madrid, ele teve um estágio no Real Madrid, é muito bom jogador, é o meia, o empresário dele era o Jorge Machado, e a informação que me chegou é de que o Jorge Machado não é mais o agente dele. Isso pode ser um problema, porque esses empresários daqui, o Jorge Machado e o Gilmar Veloz, eles são mais coerentes, né, nas pedidas e nas formulações de renovação de contrato. O ambiente, né? O problema mesmo aproximam, né, Maurício? O problema mesmo que vai ter, o Léo e Pedrinho e todo mundo, é o Flamengo pro jogo de amanhã. Tem 6 caras coronados. Eles vão refazer um teste para ver se alguns deles já estão naquela fase em que dá para jogar porque não contamina mais ninguém, mas 4 jogadores estão indo do Rio de Janeiro para terminar de compor o banco, porque senão o Flamengo não teria um banco completo para botar um time em campo e ter alternativas. Como o Flamengo perdeu do jeito que perdeu o último jogo, essa partida virou uma espécie de fronteira para o Dome em relação à quantidade de paciência que a torcida e os dirigentes... Eu acho que o Dome não vai aguentar, não. Também tivemos problema com... hoje a internet está nos dando uma surra, né? Tá derrubando um banho de bola. O Flamengo perdeu ontem... Oi, me chamou, Pedro? Maurício? Não. Mas tu tá na mão, se precisar, entra aí, que é tudo contigo. Entra que nós estamos tirando cada vez menos, hein? A gente tá sobrando pouco. Tá uma dupla Grenal. Não é, cara? A cada bloco sai um por lesão muscular. Um expulso, outro lesionado. Começou uma obra aqui em casa, Pedro, aí eu tava ali dando uma não é hora. Duda pede pra recomeçar às 2h35, fazer 5 minutos de margem. Não, mas tô aqui. Tô na área. O que a gente tá falando? Vamos lá. Não, dos jogadores encoronados do Flamengo. Eu acho que não tem nenhum titular dos encoronados, né? Tem o Bruno Henrique e o Diego e o goleiro. E o Diego, o meia. Diego Ribas? Isso, Diego Ribas. Que estava como titular agora, né? Eles revezam a full lá, né? Ele nem é meia, ele é volante, tá jogando de volante agora. Mas o Flamengo tem grupo, por favor. Ele não teria banco, é muito jogador. Porque o Flamengo já tinha jogadores suspensos, né? E agora os meninos, são meninos que estão indo. Ele tá levando o Natan, que é um zagueiro de 19 anos, o João Lucas, lateral direito, que é o veterano da turma, vai cuidar dos mais novos na viagem, 22. João Lucas é o tio, né, Léo? 19, e Rodrigo Muniz, 19. O João Lucas é o que vai guardar os passaportes, vai passar na alfândega, vai comprar o lanche. Tá, mas de qualquer forma o Flamengo tem recurso, né, para enfrentar time do Equador. Não sei como é que levou 5-0 do Independente del Valle, mas enfim, sei lá, eu acho que esse Dome aí tá no fim, tá? Acho que deu. Mas o Pedro, você sabe que tem um risco, a gente não entende o suficiente de Covid para ficar falando de efeitos e tal, mas eu não sei se alguns desses jogadores, por exemplo, Bruno Henrique e Diego, que estão com Covid, eu não sei se o início do processo já não estava no dia em que o Flamengo estava jogando, e uma das queixas que se fazia do time em campo é que o time não tinha energia, o time não tinha explosão. Ora, se você está com o início de coronavírus, o seu organismo já tem um nível de debilidade que impede você fazer alta competição, alto desempenho. Eu não sei se alguns jogadores já não estavam por causa disso, jogando menos naquele dia. A 2.800, né, Maurício? A 2.800. Lá em cima, é verdade. Olha aqui a lista do Flamengo, ó. O Gabigol estava fora por lesão na coxa direita, tá? E o Gustavo Henrique foi expulso no banco de reservas, no outro jogo. Aí é Isla, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Michael e Mateuzinho. O Pedro Rocha estava com lesão muscular, a lista é... O Flamengo tem 21 jogadores disponíveis apenas. 21 para montar com os 4 que estão viajando agora. 21 para... Não, ainda tá bem. É que ele vai jogar contra o time do Equador, que deve custar menos do que o salário do Gabigol, né? Ó, o time aqui, Pedro, que o Globo Esporte, o GE.globo, nosso site irmão, como diz o Maurício, tá? Um time que eles estão esboçando. Site irmão, César, René na lateral direita, tá? Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon, que é um menino que eles reputam lá muito, que é uma joia. Aí meio campo, William Arão, Thiago Maia e Gerson. Aí Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta.
É um timezinho bom, né? Ainda sobrou time, né? Sobrou fazendo um tripé de volante. Tá fazendo tripé de volante. Agora, cada vez que um time vai jogar no Equador, a gente fala do Equador, sabe de quem que eu me lembro? Eu lembro do Eldio Macedo. Por quê? Porque o Eldio Macedo, uma vez, ele estava lá no Equador e ele ia pro posto de luz do hotel, sabe, ali, pra janela, e gritava... Sim. Equador! É que tinha um colega, Davi, um colega dele estava fazendo um tubo, né, um off-tube do hotel, vendo o jogo na TV. E ele, para dar um som ambiente, ele gritava da janela, Equador! Meu Deus! E hoje é dia do radialista, e agora tu vê, é bom lembrar como é que os radialistas, por vezes, eles fazem suas transmissões. Sacrifícios, né, Pedro? É verdade. Alô, Central, ó, isso é coisa de radialista. Como se fosse o povo nas ruas, assim, cantando. Equador! Ele gritava. O Eldio Macedo é uma grande figura, né? Não dá pra não admitir, né? Figuraço. Quem é que me chamou aí? Diogo aqui, Pedro, sabe o que eu fiz pra conseguir voltar à minha internet? Tirei um atacante e botei um volante, Pedro. Aí eu dei um tranco e a voltou. Não, mas o Maurício Saraiva aqui, que é um velho comentarista. É uma brincadeira só, Maurício, viu? Né? Comentarista da Rede Globo de televisão, a maior rede de televisão do mundo. O Maurício Saraiva não se entrega, tem que ter volantes. Se tiver um bom, melhor. Quem é o teu volante? É o Falcão. Pô, espetacular. Quem é o teu volante? É o Jandir. Eu tenho volante. É o Edinho, eu tenho volante. O Elton Monteiro, eu tenho volante. China, eu tenho volante. Preciso um guri grande desse, rapaz. Preciso um homem grande. Não falou de nenhum ruim até agora. Maurício, não falou de nenhum ruim. Peraí. Maurício, eu botei o volante na emergência aqui. Caiu tudo, internet fora do ar. Viu? Mas ajeitou teu time. Só aí que eu botei. Ajeitou teu time. O Maurício Saraiva prejudicou o conteúdo. O Maurício Saraiva, ele fica lá com o Galvão Bueno, lá de perna cruzada, bebendo aquele vinho dele, sabe? Porque o Galvão Bueno faz vinho, né? Produz vinhos. Produz vinho aqui no Rio Grande do Sul. E o Maurício fica ali bebendo os vinhos dele, falando vinho do futebol ofensivo. Não esquece, tá? Eu tô tomando só a Vinícola Aurora atualmente. Bom, vamos adiante. Eu acho que é o que o Maurício faz. E falando do futebol ofensivo, esse pessoal que gosta de brucutus na frente da área, ele e o Galvão Bueno. O Maurício, o Pedro, Davi, sabe que eu tive uma vez lá no Bem Amigos, e o bom desse negócio do vinho é que o Galvão paga, sabe? Ele paga o vinho. Porque uns e outros não pagam. É, verdade. Eu tô devendo chopp pra você aqui em Porto Alegre, mas é quando houver a liberação das bandeiras. Mas eu tô devendo com alegria, tô louco pra pagar. A tela entrega. Tá liberado, tá liberado. Tela entrega. Não, mas aí não tem a convivência, né, Léo? Maurício. Aí não tem a convivência. A convivência que é o barato da conversa. Claro. É só o chopp, Maurício, só o chopp. Não precisa convivência. Não. Você já tá me metendo uma retranca no chopp lá com o Davi, ou não? Não. Deixa. O nosso chopp joga pra frente, ofensivo. Dois pontas abertos ali, Guilherme Azevedo e PP. É uma loucura, gols e gols. Vamos fazer o quê? Toma gol, a gente toma chopp. Tá na hora de eu chamar o meu volante da tarde. Eu adoro volante. Afinal de contas, hein, Pedro? Volante. Só pra encerrar, né? Cerveja nunca fez pênalti, né? Cerveja só faz falta. Não, e o coronavírus gosta de cerveja, ele bebe junto. E o teu volante ainda é um alemão, né, Pedro? Aqueles alemão grandão da roça. Antes de tu chamar o alemão, Pedro, deixa eu lembrar, fazer uma homenagem ao Vianney Carlet. O Vianney Carlet, a gente, numa festa de fim de ano, acho que o Davi numa festa de fim de ano, Pedro, do esporte, a gente tinha amigo secreto. Aí sabe o que a gente deu de amigo secreto pro Vianney? Um volante de carro pra ele, cara. Que ele adorava. De tanto que ele gostava. E sabe o que ele fez? O Vianney é genial, Pedro. Ele pegou o volante e saiu dirigindo assim, pelo salão, andando como se eu imagino. Quero lembrar para vocês que a revista Gol do Avelini está nas bancas e tem a reportagem do Grêmio Campeão Gaúcho, tem uma reportagem também muito bonita dos 100 anos do Guarani de Bagé. Puxa, que legal. Um abraço para Bagé aí, para toda a galera, tá? Alemão, tu é meu volante, Alemão. Conta para mim o que vem aí.